Amém? Bom dia a todos. Muita alegria de estar aqui com vocês mais essa manhã, unidos como setor região sul. Amém? Então hoje, finalmente, vamos terminar a série das 10 pragas do Egito. Vocês estão animados? Amém! Vamos revisar um pouco o que foi dito no último culto. Nós falamos sobre a praga do granizo, a praga dos gafanhotos e a praga das trevas, a praga amedrontadora. Vamos revisar um pouquinho ali em Êxodo, capítulo 12. Sei que muitos viajaram, curtiram a família, agora estão de volta para poder glorificar nosso Deus, amém? Amém. Então diz assim a palavra de Deus, Êxodo 10. Os 10 a praga dos gafanhotos. Êxodo 9, a praga do granizo. Olha o que diz o versículo 16. Praga do granizo. Mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Essa é a mensagem da praga do granizo, que o nome de Deus seja proclamado em toda a terra. Então é sobre evangelismo. Então nós falamos muito sobre o plano coroa de espinhos, que é atingir todas as nações, partindo das principais cidades do mundo, as principais capitais. E aqui na região sul nós temos um plano também, o plano Cruzeiro do Sul. Agora nós temos 6 novos bate-papos, 6 novos líderes que vão nos conduzir a evangelizar toda a região sul. Por que plano Cruzeiro do Sul? Porque a gente tem 4 focos principais: Taboão da Serra, região do ABC, região sul e região centro-sul, que engloba a linha azul. Então nós temos esses 4 focos e queremos atingir todas essas pessoas. Por isso esses bate-papos. Então se for no site da igreja, você vai ver que está escrito discípulos totalmente comprometidos. Então todo mundo aqui vai dar o coração para participar desses bate-papos. Eu vou divulgar depois quem são os líderes. Vocês vão poder se informar em que bate-papo você está encaixado. Se tiver conflito de horário, a gente pode mudar você de bate-papo. Mas é muito importante que todo mundo dê o coração, para que o nome de Deus seja proclamado em toda a região sul, amém? Amém. E na praga dos gafanhotos, no capítulo 10, nós vimos que o faraó não queria permitir que o povo hebreu fosse liberto da escravidão. Contudo, pela primeira vez ele deu uma concessão: somente os homens podem sair para adorar a Deus, as mulheres e as crianças vão ficar aqui, os animais também. Mas o mandamento de Deus era que o quê? Todo mundo saísse do Egito: homens, mulheres, crianças e rebanhos. Então Moisés conversa com o faraó e fala assim: não, eu vou orar a Deus e Deus vai enviar uma praga, praga dos gafanhotos. Por quê? Porque obediência parcial é desobediência total para Deus. E esse era o ponto da praga dos gafanhotos. Se você olha como os gafanhotos se comportam em família, eles andam unidos, totalmente comprometidos. Então por isso a praga do gafanhoto fala sobre compromisso total. Não só devemos evangelizar o mundo, mas também totalmente dedicados, uma vida pura, amém? E a praga das trevas, no capítulo 10, era para mostrar o temor. Aqui Deus fez uma distinção de luz e trevas. Quem estava na terra de Gósen, que eram os hebreus, tinham luz, mas quem estava no resto do Egito foi tomado de trevas que você podia sentir na palpável. A vida de muitas pessoas é assim, irmãos, aqui em São Paulo. Muitas pessoas têm tantas trevas na vida deles que você pode sentir as trevas. Qual que era a mensagem aqui? Não tenha medo, tenha temor de Deus. O temor de Deus te livra de pecar. Trevas é uma praga amedrontadora, aterrorizadora, fantasmagórica. Mas é isso que Deus quer ensinar. E a gente viu no capítulo 11, no comecinho, no anúncio da última praga, que o povo egípcio temeu a Moisés e a Deus. Moisés era tido em alta estima perante todo o Egito, exceto o faraó. O faraó ainda estava endurecido. Até os conselheiros do faraó se converteram para a mensagem. E agora a gente vai ver a última praga. Nós só temos um ponto hoje. Vamos comigo para Êxodo capítulo 12, versículo 21. A morte dos primogênitos.
Estão comigo? Diz a palavra de Deus. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então aqui a gente vê o conceito do anjo da morte. Quando uma pessoa morre, é um anjo que recolhe a alma dessa pessoa. E aqui a gente está vendo que Moisés alerta o povo hebreu, depois de ter explicado o conceito da Páscoa, da celebração dos pães sem fermento, que eles devem sacrificar um cordeiro, colocar o sangue numa bacia e aspergir na lateral das portas e na viga superior, como uma marca para o anjo. Esse anjo destruidor iria passar por todo o Egito, e quem não tivesse essa marca iria ter seu filho primogênito morto. Vamos continuar lendo. Versículo 24. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, olha só, aqui fala meia-noite, não é meia-noite 1, não é meia-noite 2, não é 11h59. Deus é pontual. Quando Ele fala que vai fazer uma coisa no horário, Ele faz no horário. Nós, como discípulos, temos que ser pontuais também, amém? Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Nossa, que praga devastadora! Aqui a gente vê o juízo de Deus, trazendo morte para muitos e muitos primogênitos. Eu morreria se estivesse lá. Muitos aqui são primogênitos ou primogênitas. Muitas pessoas morreram naquele dia. Essa foi de longe a pior praga, mas a mensagem é maravilhosa. Eu não sou digno de pregar sobre a mensagem de hoje. A mensagem não poderia ser outra. Então lembra que eles aspergiram o sangue do cordeiro nas laterais da porta e na viga? Então a mensagem é: somente o sangue do cordeiro salva. Somente o sangue do cordeiro salva. É uma profecia sobre Jesus Cristo. Então o que acontece aqui, irmãos? Em cada praga, Deus humilha um deus egípcio falso. Nessa praga anterior das trevas, Deus humilhou o deus Ra, que é o deus do sol. Com as trevas, em plena luz do dia, o sol não teve nenhum poder, tudo estava em trevas. O faraó se intitulava o próprio Amon, a encarnação do deus Amon, e o filho dele é o Amon-Ra, o sucessor do faraó. Então Deus aqui está humilhando Amon-Ra, o primogênito do faraó. E aqui, irmãos, Deus queria que cada egípcio entendesse o que significa perder o primogênito. Deus já coloca a mensagem da cruz em Êxodo 1000 anos antes. Deus queria que eles entendessem o que significa perder o seu filho primogênito. Jesus foi o primogênito da criação. No Novo Testamento não se fala sobre o que Deus sentiu quando Ele abandonou Jesus. Fala o que Jesus sentiu. Ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado lá na cruz. Mas não fala o que Deus sentiu, aqui diz. Ele quer que o faraó sinta isso, para finalmente o coração do faraó amolecer. Uma vez, lá na região da América do Norte, não tenho certeza se foi Estados Unidos ou Canadá, mas tinha um operador de trem que ficava controlando a alavanca para trocar os trilhos dos trens.
Então ele era um maquinista ali operacional, ficava do lado de fora. Só que era fim de semana, e como tinha menos fluxo de trem, então ele deixou o filho dele brincando num dos trilhos desativados. Só que aconteceu que naquele dia, infelizmente, houve uma rota de colisão de 2 trens que vinham em sentidos opostos. Não tinha como evitar, e quando ele percebeu isso, faltava apenas 10 segundos para a colisão. Ele tinha 10 segundos para tomar uma atitude extremamente importante. Se ele acionasse a alavanca, o trem desviava da sua rota de colisão e pegava o filho dele, que estava nesse trilho. Se ele não fizesse isso, 400 pessoas iriam morrer nesses 2 trens. Então ele tinha 10 segundos para tomar uma decisão hiper difícil. O que você faria nessa situação? Adivinha o que esse homem fez? Ele acionou a alavanca e salvou essas 400 pessoas, e o trem passou pelo filho dele e esquartejou. Imagina qual foi a dor desse pai de perder o filho dessa forma. Você pode ter noção do quanto que Deus sofreu quando Ele entregou Jesus para morrer pelo seu pecado? Eu quero animar você a ter esse sentimento de compaixão, a trabalhar duro para Deus, a ter indignação com o pecado, não ser morno. A gente não pode ser uma igreja morna, irmãos. 3 meses que nós não tivemos nenhum batismo. Tivemos um batismo semana passada, mas a gente precisa batizar pessoas. Temos que ser compelidos pela cruz de Cristo e trabalhar duro para salvar pessoas, porque você ama Deus, você ama Jesus Cristo. Você entende o que Deus fez por nós quando Ele matou o seu filho primogênito por você. E aqui, irmãos, quando tem a celebração da Páscoa, isso seria um sinal para as próximas gerações, para que as pessoas lembrassem sempre do feito de Deus de libertar o povo hebreu da escravidão do povo egípcio. Isso é o que a gente chama hoje da Santa Ceia. Isso aqui é como se fosse uma profecia para a Santa Ceia. Então aqui o sacrifício do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Então a gente sempre toma a Santa Ceia lembrando do que Cristo fez, dessa marca do Cordeiro na nossa vida. Aí fica a pergunta: o que seria a marca do Cordeiro na nossa vida nos dias de hoje? Bom, somente o sangue do Cordeiro salva, esse é o ponto. Vamos entender um pouco sobre a história do batismo e do plano de salvação. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o plano doutrinário, vai falar mais de doutrina, de teologia. Por quê? Porque é muito importante você entender como uma pessoa é salva, como que o sangue do Cordeiro salva. Não é mais colocar sangue na viga, ali na entrada aqui do buffet, não é isso. Existe um plano de salvação moderno. A gente vai estudar isso lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 76 até o 77. Aqui a gente vai ver uma profecia sobre João Batista, feita pelo próprio pai dele, num cântico. Estão comigo? Amém? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Então aqui Jesus está falando, Zacarias está falando sobre João Batista, e ele seria o profeta que prepararia o caminho para Jesus Cristo. Esse sim é o profeta prometido desde o Velho Testamento. Não só isso, ele também ia trazer o conhecimento do plano de salvação, mediante o perdão dos pecados. Então, irmãos, há uma confusão muito grande no mundo religioso. Só que no Brasil existem em torno de 500 religiões que supostamente seguem a Bíblia. Isso no mínimo, existe muito mais. Infelizmente, muitas delas acreditam que o perdão e a salvação não são simultâneos. Mas essa escritura categoricamente afirma que o perdão e a salvação são ao mesmo tempo. Então você recebeu o perdão, você recebeu a salvação. Alguns pensam que se você aceita Jesus, você é salvo, mas quando você é batizado, você é perdoado. Não, as duas coisas acontecem simultaneamente. Mas o que significa perdão? Vamos lá para Jeremias, capítulo 31. Como era feito o perdão na velha aliança, depois como acontece na nova. Jeremias, capítulo 31,
versículo 33 até o 34. Estão comigo? Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei no Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Presta bem atenção agora, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Como era o perdão na velha aliança? De duas formas: através da circuncisão e também do sacrifício de cordeiros, de animais. Também a obediência à lei de Moisés. Essa era a antiga aliança. Então, cada vez que você pecava, se você era circunciso, você precisava sacrificar um cordeiro, ele derramava o sangue, você era perdoado, porque esse cordeiro pagava com o seu próprio pecado. Na nova aliança seria um pouco diferente, a gente vai estudar sobre isso. Mas fala aqui que o perdão significa não se lembrar mais dos seus pecados. Deus, irmão, esquece de todos os seus pecados, seja do passado, do presente e os pecados que você ainda vai cometer, se você for fiel, um discípulo comprometido. Quando você chegar no céu, Jesus vai te receber. Você pode até parar e pensar assim: nossa, Jesus, eu sinto muito, Senhor, por aquele dia que eu briguei com meu irmão. Eu fiquei 10 anos brigado com ele, não mandei uma mensagem, não liguei para ele. Ou aquele dia que eu caí em impureza, acessei site pornográfico, ou caí em imoralidade sexual. Me perdoa, Jesus, eu sinto muito. Jesus vai olhar para você e falar assim: levanta daí, vem aqui, entra para o banquete e vamos celebrar a sua salvação. Venha para o reino de Deus. Eu esqueci tudo, não lembro de nada do que você falou. É assim que Jesus vai falar para você. Mas tem alguns requisitos que você precisa cumprir aqui na terra. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá para Lucas capítulo 3. Versículo 3 também. Estou aqui de novo falando sobre João Batista, preparando o caminho. Então lembra lá em Lucas que a gente viu que ele anunciaria o plano de salvação? Versículo 3: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Mas lembra, perdão igual a salvação. Então batismo para salvação. Então qual que é o momento em que a gente é salvo, que a gente sai das trevas e vai para a luz? Durante o batismo. Mas não é qualquer batismo, você precisa se arrepender antes. Você não pode se batizar de qualquer jeito, você precisa estar pronto, preparado, arrependido dos seus pecados. O que significa arrependimento? Do grego, metanoia, mudar a sua mente. Você tem que ter uma mente de um discípulo para poder ser batizado. Somente discípulos comprometidos que tomaram uma decisão de fazer Jesus seu Senhor podem ser batizados, mediante fé e arrependimento. Então, irmãos, a gente tem uma equação aqui: perdão igual salvação igual batismo. É no batismo que você recebe a graça de Cristo. O que te salva é a graça, não são suas obras. Arrependimento são obras. É necessário, mas não o suficiente. É no momento do batismo que você recebe o perdão dos pecados. Amém? Então esses conceitos causam muita confusão no mundo religioso em geral. E aqui é o momento da gente criar fortes convicções nessa área. Então vamos lá para Colossenses capítulo 2 e ver como funciona melhor o plano de salvação. O que é o batismo em seu alto grau de profundidade? Estão comigo? Sim. Em que momento você entra em contato com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro? Colossenses 2, do 9 ao 15. Então lembra que eu falei que o plano de salvação no Antigo Testamento era circuncisão, lei de Moisés e sacrifício de cordeiros. A circuncisão era uma vez só que fazia. No 8º dia do nascimento, o pai israelita cortava o prepúcio fora do filho. Uma vez só, obviamente. E aí durante a vida toda, à medida que ia havendo pecados, havia sacrifício do cordeiro. Olha aqui, Colossenses 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Deus na carne.
por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso o que é a circuncisão? Aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Amém. Então, irmãos, o batismo é apresentado como a nova circuncisão. Se a circuncisão da remoção do prepúcio era a aliança no Antigo Testamento, o batismo é a nova aliança, e agora mulheres são inclusas também. A circuncisão do Antigo Testamento era feita na carne, a nova circuncisão é feita no Espírito, pelo próprio Jesus Cristo. No momento que você mergulha, por que mergulhar? Porque fala de sepultamento. Então, o batismo ele tem que ser por imersão. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Batismo não é um símbolo que você foi salvo quando você aceitou Jesus. Muitas pessoas pensam isso. Vamos supor que você está arrependido, você tem fé em Jesus, quer fazer dele seu Senhor, você reconhece a sua condição de miserável, de não digno da salvação, você está a caminho das águas do batismo. Atravessando a rua, um carro te pega, te atropela e você morre. Para onde você vai? Você é salvo ou perdido? Você é perdido. Por quê? Porque se você fosse salvo, seriam as suas obras que te salvaram. Mas não, é a graça que te salva por meio do batismo. E aqui fala que é no momento do batismo que você participa da cruz de Cristo. Ora, se você somente se arrependeu, você não participou da cruz de Cristo. Porque é graça. Então a única forma de você ter contato com o sangue de Cristo é por meio do batismo. Não qualquer batismo, você tem que ter um compromisso de boa consciência. Você morre para o seu antigo eu e nasce para uma vida nova, de discípulo completamente compromissado. Então essa é a analogia entre o batismo e a circuncisão. Aí você me pergunta, e o sacrifício do cordeiro? Onde entra? Tem uma segunda etapa aqui. Outra coisa aqui, fala que a fé é requisito. Versículo 12, né? E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, não só arrependimento é requisito, mas fé também. Então, primeiro você tem fé, se arrepende, e aí você se batiza. Essa é a ordem certa do plano de salvação. Não pode ser invertida. Muitas igrejas batizam pessoas despreparadamente e depois elas se arrependem. Não, você tem que ser discípulo antes do batismo. Amém? Vamos ver agora o análogo do sacrifício do cordeiro. Lá em 1 João. João capítulo 1, versículo 5 até o 10. João 1, do 5 ao 10. Primeiramente, se você olhar o contexto da carta, ela está sendo dirigida a discípulos, pessoas que já foram batizadas, amém? Pessoas que estão na luz. Aí vem a pergunta: uma vez salvo, você é sempre salvo? É possível perder a salvação? Vamos ver aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Uau, olha irmãos, então aqui está dizendo que mesmo batizado, você ainda vai pecar. É um engano dizer que você não tem mais pecado. Você não está livre do pecado, mas você está livre da escravidão do pecado. Assim como o povo hebreu estaria livre da escravidão do povo egípcio. Depois eles passariam pelo Mar Vermelho, simbolizando aqui o batismo, pelas águas do Mar Vermelho. E depois indo para o deserto, uma vida de sofrimento, até chegar na Terra Prometida, que o análogo é o quê? A salvação. Então não espere por Terra Prometida depois do batismo, espere por deserto, provação. Porque no final você vai ter a coroa da vida, se permanecer firme até o fim. Aqui diz que você pode perder a salvação. Então qual que é a forma de você ser perdoado depois de ser batizado? Não parece um paradoxo isso? Eu falei que todos os seus pecados são perdoados no batismo. Então por que ainda fala de perdão? É como se fosse um cartão de crédito. Cartão de crédito você precisa pagar a fatura em dia, certo? Se você não pagar a sua fatura em dia, você vai ter juros, juros sobre juros, e acontece que fica com o nome sujo, não é assim? Uma pessoa que não é discípula, não é salva, ela não tem esse crédito. Quando ela é batizada, é como se ela recebesse esse crédito de Deus. Só que ela pode usar com muita cautela. Se ela usar de uma forma irresponsável, ela pode perder esse crédito. Então nesse sentido ela foi perdoada, ela tem um crédito. Mas agora ela tem suas dívidas, tem seus pecados. Ela tem que quitar sempre esses pecados. Tem que pagar essa dívida constantemente, como se tivesse que sacrificar o cordeiro sempre. Mas implica que a pessoa está na luz, pecou, vai para as trevas, depois tem que batizar de novo? Não, a Bíblia ensina que há um só batismo. Então qual que é o procedimento? Então depois de batizado, há um novo processo, permanecer fiel até o fim. De que forma? Aqui fala, andando na luz. O que é isso? É estar em constante arrependimento. O pecado é exceção na sua vida, não é regra. Você tem que temer a Deus. Você tem que se esforçar para se arrepender com bons frutos. Começa na sua mente e implica em atitudes. Segunda coisa, andar em comunhão. Aqui a gente se reflete sobre a Santa Ceia. Então a Santa Ceia é como se fosse esse sacrifício semanal, diário, constante. Por isso que a gente sempre tem Santa Ceia, para lembrar do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, que você teve contato no batismo, te purifica, renova o seu crédito a cada momento. O batismo tem que ser constante na nossa vida, irmãos. O arrependimento. E aqui, você tem contato com o sangue que alveja você, de todo pecado. Não só isso, você precisa confessar seus pecados. A pessoa fala, não, mas essa confissão tem que ser para Deus, não para os irmãos. Sim, tem que ser para Deus, mas também para os irmãos, porque aqui fala no contexto de comunhão. Então tem muitas das pessoas religiosas que deturpam essa escritura e falam, não, só confessa a Deus, não precisa confessar para os irmãos. Mas Tiago 5,16, Atos 19, do 18 ao 20, Marcos 3, essas escrituras falam que você precisa confessar publicamente também. Por quê? Para receber ajuda. Deus trabalha através de pessoas no discipulado, amém? Então, participe da Santa Ceia, confesse seus pecados e se arrependa. É dessa forma que você vai se renovar cada dia mais. Não é necessário um segundo batismo, amém? Então é assim o plano de salvação. Você precisa de fé, arrependimento, batismo consciente, em nome de Jesus Cristo, e fazer uma manutenção dessa sua salvação. Olha comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Uma escritura explícita sobre perder a salvação. É uma dúvida que até discípulos têm às vezes. No mundo religioso, alguns dizem que não se perde a salvação, outros dizem que sim. Vamos ver melhor sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Estão comigo, irmãos? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Estou falando de discípulos, irmãos. No qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ou seja, pessoas salvas. Versículo 2. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Agora ela ressalva. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm que ir embora. Quer coisa mais clara que isso? Se você não permanecer fiel, mesmo sendo batizado, você pode perder a sua salvação. Tudo pode ser em vão. Muitas pessoas, muitos discípulos, infelizmente, caem da fé. Mas a Bíblia fala também que você pode se restaurar. Se você se arrepende, como aquele filho pródigo, aquele filho perdido que volta para o pai recebe ele com carinho. Não é um novo batismo, é uma restauração, é diferente.
Mas sim, irmãos, nós temos que temer a Deus. Podemos sim perder a sua salvação. Então, a forma de você se livrar disso é um constante arrependimento. Então, esses 5 passos são necessários para a sua salvação. Vamos entender melhor sobre ter Jesus no seu coração. Você ouviu essa frase? Será que é verdade? Jesus mora no seu coração quando você é batizado? Vamos verificar lá em Gálatas. O sujeito chega para você e fala: Jesus mora no meu coração, eu estou bem com Deus. O que significa isso? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Hoje é dia de tirar qualquer dúvida doutrinária, amém? Estão comigo? Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, com F maiúsculo, ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Incrível, irmãos! Aqui diz que sim, Jesus mora no nosso coração. E aqui fala que no momento que isso acontece, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Implicando que nem todo mundo é filho de Deus. Já viu alguém reivindicando? Tem um elevador lotado, a porta está fechando, você corre lá: não, peraí, eu também sou filho de Deus, deixa eu entrar. Essa frase pode não ser verdade sempre. Você pode não ser um filho de Deus. Então, no momento que Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, habita no seu coração, você se torna filho de Deus. A pergunta é: quando isso acontece? É quando você aceita Jesus no seu coração? É só ler o contexto. O que acontece nas igrejas por aí é que eles não olham o contexto. Infelizmente, nós temos que amar eles. Temos que amar e mostrar a verdade. Porque nós também estávamos no engano um dia. Vamos ver aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Título já é sugestivo: os filhos de Deus. Todos vocês quem? Os Gálatas, são discípulos, são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, quando que Jesus mora no seu coração? Quando você é batizado. É no batismo que você se reveste de Cristo. Mais uma escritura clara sobre o plano de salvação. Não é quando você aceita Jesus, não é quando você crê em Deus, não é quando você confessa Ele como seu Senhor, não é quando você faz uma oração, é quando você é batizado. Mas claro, impossível. De novo, batismo é o momento que você entra em contato com a cruz de Cristo. É como se fosse aquela viga com sangue na porta. Entenderam? Qual o requisito para o arrependimento, para o batismo? Olha lá em 1 Pedro, capítulo 3. Olha como a Bíblia é consistente. A gente está vendo várias cartas, vários evangelhos, todos dizendo a mesma mensagem: fé, arrependimento e batismo. E aqui 1 Pedro, semelhante. Versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Infelizmente os versículos não são divinamente inspirados, mas aqui eu vou ler meio que quebrado, tá bom? Mas é porque não tem jeito. O versículo 20 deveria vir um pouquinho mais depois. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui: que a água salva. Batismo, irmãos, é necessário água. O que é água? Em Gênesis 1 já é falado do plano de salvação. Havia caos, trevas sobre todo o universo. Aí no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí no meio desse caos, ele fala assim: haja luz. Mas um pouquinho antes ele fala assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a água, ela é uma divisão entre as trevas e a luz. Então desde Gênesis, o batismo já é ensaiado. Sempre foi o plano de Deus as pessoas se batizarem. Então a água é importante. Aqui fala também da época de Noé. A água matou os ímpios, mas salvou o justo. 8 justos foram salvos. Nos dias de hoje, a água ela é usada no batismo, por imersão. E aqui fala: o batismo salva. Salva no presente, implicando que, de novo, a gente vê essa consistência.
de que o perdão e a salvação ocorrem no momento do batismo, por meio de uma consciência limpa, de um bom compromisso com Jesus Cristo. Então, de novo, não é qualquer pessoa que pode se batizar. Você precisa saber o que é ser um discípulo. Você precisa ter fé em Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você vê a consistência de todas essas escrituras? Infelizmente, isso não é muito claro no mundo. Então aqui a gente viu o plano de salvação em toda a sua glória. Foi muito legal que semana passada nós tivemos o primeiro batismo aqui na região sul como uma igreja separada. A Tainá decidiu fazer isso, Senhor. E agora a Tainá é nossa irmã em Cristo. Foi muito gratificante poder acompanhar a Tainá nos estudos. Ela fez alguns estudos sobre caráter e os princípios básicos. O que são esses princípios básicos? Lembra que a gente viu cada mensagem das pragas do Egito? Essas 10 mensagens da praga, a primeira era sobre pecado, a segunda sobre sonhos frustrados, a terceira era sobre santidade, a quarta era sobre o juízo, a quinta praga era sobre a graça, a sexta sobre a disciplina de Deus, a sétima sobre evangelismo, a oitava sobre compromisso total, a nona sobre temor e a última sobre o plano de salvação. Se as pessoas entendem essas mensagens, elas estão prontas para ter um compromisso de boa consciência. E foi o caso da Tainá. Então ela não se batizou de uma forma irresponsável. Ela tinha consciência do que estava fazendo. E por isso hoje ela está aqui como nossa irmã, parte do corpo de Cristo. Então essa notícia aqui anima muito a gente. Ela tem uma irmã gêmea. A Sara também se tornou uma filha de Deus. Amém? Amém. Nós temos que dar continuidade a isso, irmãos. Temos que ter fé pelas pessoas, batizar elas para elas terem acesso à graça também. Amém? Vamos ver algumas falsas doutrinas sobre o batismo. Porque já chegaram para mim pessoas, no estudo desse plano de salvação, luz e trevas, eles me perguntaram, mas será que não pode ser por aspersão? Olha a dúvida que me apresentaram. Provavelmente vocês podem ter essa dúvida também, porque não é muito claro na Bíblia. A gente precisa examinar todo o contexto dela. Se vocês forem lá para Mateus capítulo 11, versículos 7 ao 10, vamos lá comigo. Mateus 11, 7 ao 10. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? O profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E se você olhar na nota de rodapé, cita Malaquias 3:1. Jesus está citando uma profecia sobre João Batista. Então vamos ver qual é essa profecia? Está lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Então definitivamente Malaquias fala sobre João Batista. Malaquias é um livro antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor. Agora se referindo a Jesus. Versículo 2, sobre João Batista. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se citará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então olha só, a profecia sobre João Batista fala que ele seria um refinador e purificador dos levitas. Obviamente aqui está falando sobre a purificação do pecado através do batismo. Aqui tem um símbolo. Então vamos ver como os levitas eram purificados. A gente vai ter uma surpresa. Vamos lá para Números. Números capítulo 8. Números 8, versículo 5. O Senhor disse a Moisés. Estão comigo? Número 8, 5. Separe os levitas do meio de Israel e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá
a água sobre eles, a água da purificação sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal, da melhor farinha amassada com óleo. E você trará o segundo novilho como oferta pelo pecado. Nossa, estou preocupado agora, hein? Aqui fala que João Batista purificaria os levitas, mas a purificação era feita de que forma? Por aspersão. Mas está falando do batismo. Então será que a gente está errado? Será que de fato o batismo é por aspersão? A gente tem que batizar todo mundo aqui? Será que eu vou ter que pegar água ali e jogar em todo mundo? A Bíblia é completa. Vamos ver o que diz em João, capítulo 3. Essa dúvida que as pessoas têm em geral, elas usam a escritura para falar que o batismo deve ser por aspersão. Mas lembra, Efésios 4:6 fala que há um só batismo. Então, ou é aspersão ou imersão. Hebreus 6:1-2 fala que a instrução a respeito de batismo é um princípio elementar. Então a gente precisa sim saber como batizar. Olha lá, João capítulo 3, versículo 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizados. Ora, se João foi para Enom, onde tinha muitas águas, para que ele batizaria por aspersão? Se ele foi para aquele lugar é porque precisava ter muitas águas, porque o batismo deveria ser por imersão, não é verdade? Senão você poderia batizar em qualquer lugar, não precisa de tantas águas assim. Isso é um pouco justificável, mas a gente precisa de uma prova de que realmente o batismo é por imersão. Imagina só, você é um judeu, você conhece a profecia de Malaquias, você conhece a ordenança de Números, sabe que o João Batista batizaria e purificaria os levitas, você sabe que a purificação cerimonial é por aspersão. Se você sendo judeu, você vê João Batista batizando por imersão, você não discutiria com ele? Sendo um judeu convicto? Discutiria, né? Vamos ver o que está escrito aqui, versículo 24. Isto se deu antes de João ser preso. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Ora, se teve uma discussão foi porque foi por imersão, não por aspersão. A razão é a seguinte: aquela purificação cerimonial não era para perdão dos pecados, era para entrar na tenda do encontro, para conversar com Deus diante do tabernáculo. Não era para purificar o pecado. Tanto que a gente leu que na consequência da purificação cerimonial, que era um banho, havia o sacrifício do cordeiro, lembra? Isso sim purificava do pecado. Então definitivamente a gente conclui que o batismo é por imersão. O que é o plano de salvação? De novo, primeiro você precisa ouvir a mensagem, você precisa crer na mensagem, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessando eles e tomando atitudes práticas. Você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, que esse é o mandamento, e crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos, com sua própria boca. Agora sim, quinto componente, batizar-se em nome de Jesus Cristo. Sexto componente, permanecer fiel até o fim. Se você fizer essas 6 coisas, você será salvo. Irmãos, por isso que a gente vai ter bate-papos. Nós temos 6 incríveis bate-papos. Eu vou citar aqui para vocês. Nós temos o bate-papo da região do ABC, que engloba Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Quinta-feira, às 8 horas, o Augusto vai liderar. Já fizemos o primeiro, já tivemos uma visita e um estudo bíblico. Segundo bate-papo vai começar nessa quarta-feira, a 1h da tarde. Vai ser na Unifesp, lá em Santa Cruz. Quem vai liderar é o Raul Lito, lá da Zona Oeste. E a Bia vai ser a co-líder. Terceiro bate-papo é no Shopping Campo Limpo, todo sábado, às 14 horas. E o líder vai ser o Ismael. Quarto bate-papo, Centro Cultural Vergueiro, na linha azul. Sábado também, às 14 horas, em concomitante com o bate-papo do Campo Limpo. Esse eu vou liderar. Já fizemos ontem também, tivemos uma visita. E esse bate-papo está sendo frutífero, irmãos. Já começou, na verdade, em dezembro, e a Sara é fruto dessa campanha evangelística. Então, se está dando certo, vamos lá, né? Deus está abençoando. Quinto bate-papo, lá na Avenida Paulista, no Shopping São Paulo.
O Ricardo vai liderar esse bate-papo e vai ser às 8 horas, tá bom? E o último bate-papo vai ser para pessoas que querem se restaurar, principalmente. Então vai ser o bate-papo da Cleide também na região do Campo Limpo. Vai ser na casa de um discípulo, a gente ainda vai informar vocês onde vai ser. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite. E o Flávio vai liderar pra gente. Amém? Então, irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele falou assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina eles a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então nós precisamos ser exemplos, batizar pessoas, precisamos chamar os nossos discípulos, levantar novos líderes como esses, para também serem exemplo, e chamar outras pessoas ainda para serem exemplos. Sempre pensar em 3 gerações: você, seu discípulo e os perdidos. É dessa forma que vamos atingir o mundo inteiro. O faraó ouviu essas mensagens das pragas e finalmente o coração dele se amoleceu. E ele permitiu que o povo saísse. Infelizmente ele caiu da fé, ele endureceu de novo o coração e precisou o povo fugir através do Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho e o povo foi liberto. Mas é incrível, se vocês olharem as 5 primeiras pragas, não foi Deus que endureceu o coração do faraó. O próprio faraó se endureceu, você pode ler lá. Mas nas 5 seguintes, como ele estava endurecido, por livre e espontânea vontade, o próprio Deus endureceu mais ainda o coração dele, para que todas as mensagens fossem propagadas por todo o Egito. E aí, depois desse estudo bíblico que Moisés fez com o faraó amoleceu. Então, irmão, se a pessoa que você está estudando a Bíblia entender essas 10 mensagens, você pode ter certeza, essa pessoa está pronta para ser batizada. Por isso que a gente fez essa série, para você entender tudo que é necessário para que uma pessoa se converta. Irmãos, eu quero animar vocês a começar o ano com todo vapor. Vamos ter mais batismos como o da Sara e da Tainá, e vamos dar toda a glória para Deus. Para Deus seja a glória. Amém. Amém.